estudar alguma coisa sobre a doutrina dos espíritos, né? Cada dos caminhos da discussão de tudo. Nós queremos agradecer sobretudo a presença da irmã Magna, que é uma criatura muito querida por todos nós, cuja voz agrada, é um roxinol, eu chamaria de roxinol da Casa do Caminho, que retornou a casa. Mas, antes de transferir a parte do irmão Milton, vamos lembrar somente um episódio que aconteceu agora que a televisão deu extraordinário há poucos minutos. Há um provérbio nosso que se diz que o crime não compensa. Jesus aconselhou o amor da maneira mais plena e absoluta. Lamentavelmente, os cristãos do mundo inteiro, ainda com raríssimas exceções, ainda nós vivemos na brutalidade e na violência. Agora à tarde, na Bolívia, foi preso um cidadão, César Batista, que muito jovem, porque a atitude política matou 4 irmãos seus na Itália, César Batista. E agora à tarde, sem passaporte, tinha fugido do Brasil para a Bolívia e a polícia prendeu um avião da Itália. A Itália já está vindo para levá-lo. Prisão perpétua. Compensa o crime, compensa a violência, o idealismo político, por aquela razão, cometeu 4 homicídios. Prisão perpétua. Passou no Brasil 12 ou 14 anos, com cobertura do nosso presidente Lula, que negou a extradição. Resultado, agora com o novo governo, ele fugiu. E estava na Bolívia sem documentação, foi preso, e a Itália já está mandando um avião buscá-lo agora no meio, né? Para Roma. O resto da vida, que podia ser na velhice, ao lado dos familiares, vai passar numa prisão. Mas é o preço da violência, dessa sensibilidade política muito forte, que os jovens, lamentavelmente, ainda não tiveram essa maturidade. Mas, irmão Milton é o responsável pela nossa reflexão. Como sempre, esperamos que ele traga uma mensagem de muita paz, de muita luz, muito amor para todos nós. Vou para. Que é isso, Fabiano. Uma honra. Antes de tudo, boa noite a todos. Hoje eu estou quebrando aqui uma promessa. O Ander sabe muito bem disso, porque às vezes o exercício do silêncio também é uma forma de inteligência. Então, muitas vezes, calar é uma forma de madureza. Silenciar para que os outros falem, para que você absorva e que você reprograme a sua vida. Então, desde a última palestra, eu disse, Mondas, eu não vou palestrar, e realmente não palestro em nenhum outro lugar, mas como o seu Fabiano, eu vivo pela benevolência dessa casa, que aceita um anarquista como eu. E por que anarquista? Porque o princípio maior, não ter mitos, de tentar dessacralizar esses mitos e vê-los como mais humanos ainda, é o princípio que me faz bem. E é um pouco dessa ideia que nós vamos tentar trazer hoje. Porque quando eu falo de mitos, eu falo de uma necessidade que nós humanos temos. E isso vai desde lá do passado, da mais longínqua era em que nos dávamos por gente. Sempre tivemos essa necessidade da mitologia, de ver projetado no outro aquilo que nós achávamos o ideal, o fantástico, o não acessível. Eu tenho o mito do Minotauro, que é metade touro, metade homem, sabe? Esse mito é um dos mais conhecidos, né? Eu tenho um amigo meu, quando eu falo do mito do Minotauro, ele chora, mas é por outra razão. O mito da Medusa, e assim vai. Na verdade, nós dávamos aos outros aquilo que nós negávamos em nós, a oportunidade do autoconhecimento. Quando buscávamos, ao invés de buscarmos o autoconhecimento, ou pelo menos na nossa infância, enquanto espíritos, nós reverenciávamos aquilo que nós não conhecíamos. Reverenciávamos o Deus Sol, porque não entendíamos a ideia do que poderia ser o Sol.
e como não poderíamos entender, dávamos a ele uma superioridade a ponto de nos curvar. E isso não modificou-se durante o tempo. À medida em que íamos encarnando e desencarnando, encarnando e desencarnando, nós continuávamos, a maior ou a menor, com a necessidade de ter o mito. Aquele que poderá falar por mim, aquele que poderá resolver os meus problemas, aquele que é o ideal de vida que eu não tenho. Os mitos deixaram de ser o Sol, o Minotauro, a Medusa, mas a mitologia ela continua. Naquele vizinho que tem a vida perfeita que não é a minha. Naquele colega que viajou para João Pessoa e eu, com carnê para pagar na segunda, não viajei. Ah, como eu queria ter essa vida. Ah, como eu queria. E tem uma frase de Caetano Veloso que eu gosto muito, que diz: de perto, eu não sei se ele diz de perto ninguém é normal, ou de perto todo mundo é normal. Funciona do mesmo modo. Quando você analisa a vida do outro muito mais próximo, aí você vai ver que o outro possui talvez muito mais desafios do que você. A questão é que o outro só mostra a ponta do iceberg. Aquela viagem de João Pessoa, muitas vezes, talvez seja uma viagem que ele tenha batalhado durante o tempo, esteja fazendo, ou seja uma viagem para mascarar tantos outros problemas. O que nos leva a crer é que muitas vezes nós olhamos, estamos com o pires na mão, pela absoluta inoperância em buscar em nós as nossas respostas, os nossos ideais, a nossa missão, os nossos dons. Quando deixamos de avaliar quem somos, quando deixamos de fazer essa autorreflexão, aí damos aos outros a ideia de que a ele devo render graças. E é curioso como na história humana nós vamos descobrindo, descobrindo e descobrindo. Os dons, eles sempre existiram. Para pessoas que não souberam atender ou ter a ciência da sua responsabilidade humana. O dom divino de agregar pessoas em volta de uma boa conversa, o dom divino de cantar, o dom divino da pintura, o dom divino de pregar, de construir, ele sempre esteve presente, inerente a pessoas boas e a pessoas complexas, que aliás eu erro muito quando eu digo fulano é bom, fulano é ruim. Nós somos tão pequenos com isso, porque acreditamos que o branco, que o bom é uma cor, o ruim é outra cor. Eu conheço pessoas que são tão complexas, que carregam tantos adjetivos e tantos defeitos, que muitas vezes só Deus mesmo para dizer: meu Deus, como eu sou legal, eu não sei criar blocos. Fulano, você nasceu na forma boa, fulano, você nasceu na forma ruim. Basta que a gente veja que uma vez um certo cantor, famosíssimo cantor, recebe a notícia de que a filha estava se prostituindo. Ele era um compositor e cantor famosíssimo. E ele disse: eu só tenho duas opções. Ou eu cubro ela numa surra, ou eu faço do meu dom a minha forma de alerta. Ele compôs talvez uma das mais belas canções, que eu acho que você sabe, né, Magna? O mundo é um moinho, né? Que vai destruir os teus sonhos tão mesquinhos e reduzi-los a pó. Canção, dizem que a filha ouviu e disse: valeu-me mais do que uma surra.
fez jus ao seu dom. Quem quiser ouvir a canção, chama-se O Mundo é um Moinho. E veja que é o apelo de um pai para que a sua filha não se prostitua. Entender que nós temos dons é maravilhoso. Semana passada, por exemplo, nesse país dito tão moralista agora, né, eu vi algo que me surpreendeu. Quando eu soube que, estatisticamente, os casais homoafetivos é que estão retirando as crianças do orfanato, estão adotando crianças do orfanato legalmente. Ou seja, a irresponsabilidade daqueles casais héteros ou tidos certinhos demais, que está caindo nos orfanatos, são os marginalizados, aqueles que dizem, esses estão errados, tem alguma coisa errada com eles. São eles que estão dando dignidade a essas crianças. Leia-se, legalmente, com o olhar de um juiz, de um assistente social, etc. Eu não posso mais criar caixas e dizer você é bom ou você é ruim. Quando o doutor seu Fabiano falou do César Battisti, eu lembro que hoje os tais americanos, por isso que é ruim estudar, é tão ruim que você vai descobrindo que aqueles seus mitos, que eram tão formais, tão sérios, eles têm pés de barro. E que bom que eles tenham pés de barro, porque eles se tornam iguais a nós, humanos. Eu não posso, nem tenho o direito de me curvar a alguém igual a mim. Eu posso dizer, eu te respeito. Mas o princípio maior da alteridade é, eu também tenho algo que posso acrescentar a você. Não é dividindo que nós conseguimos algo. É agregando. Deixa eu descobrir o que é que você tem para me oferecer. É igual a faca. A faca não é essencialmente a arma do crime, mas é quem o faz. Ou fere ou esculpe. Não é assim? Então, eu descobri muito há pouco tempo um caso chamado o Massacre de Katyn. Isso ocorreu em terras russas, quando mais de 20 mil poloneses foram mortos, massacrados, com tiros aqui, ou na boca ou na nuca. E os mesmos países, os Estados Unidos, a Inglaterra, que hoje digam não ao comunismo, na época estava ao lado de Stalin, um comunista, tão ditador quanto Hitler. E os Estados Unidos, isso está aí, souberam agora em 1990, que os Estados Unidos, que tanto criticam, sabiam dos crimes, e porque estavam lutando contra Hitler, calaram a boca. E agora, moralmente, querem impor tantas coisas, separar por causa de um muro o Estado do México. Não, porque lá tem drogas, etc. Aí vem a ciência e diz, as drogas que vêm não são do México, é da China. E grande parte das drogas que estão matando os americanos estão tendo autorização de médico. O pessoal está tomando droga aí que deveria ser medicamentosa de forma descontrolada. Por quê? Porque o estranho é aquele que eu não gosto. Nós estamos vivendo épocas tão loucas que se eu faço bem ao outro, se eu acolho o outro, isso tem nome, isso chama-se comunismo. Porque se eu comungo do meu pão com você, se eu digo que a alegria só deva ser vivida essencialmente, ela não deve ter cor política, não deve ter cor ideológica. A alegria de Jesus é dizer que como muito mais 1, 2 ou 3 no meu banquete. E você agarrar a ideologia como verdade, dá nisso, como César Battisti, matou 3, vai terminar o fim da vida numa cadeia. Isso eu estou dizendo que vale para qualquer um dos lados, quando na verdade sequer deveria existir lados, né? A democracia nos certificou, mas continuamos nos odiando, continuamos nos curvando para seres humanos tão falhos quanto nós. E onde está a responsabilidade ou a irresponsabilidade? Eu vou resgatar de uma figura lá do passado,
que nós, de forma tão preguiçosa, aceitamos. Maria Madalena, é ela que era tida como uma ex-prostituta, não é? É assim? Beleza. Numa época, vocês acham que numa época tão machista, onde mulher só veio votar em 40 e poucos, do século passado, 1940 e poucos, você acha que uma mulher que andava ao lado de Jesus, ela ia ser aceita como apóstola? Os escritos estão aí para dizer que ela acompanhava Jesus. Eu não estou falando de relação homem e mulher, só estou dizendo que ela poderia muito bem acompanhar Jesus. Mas para acompanhar Jesus, ela teve que receber o nome de prostituta. Não como um apóstolo. Apóstolo é homem, mas ali é uma prostituta que acabou se convertendo. É curioso como nós temos uma visão absolutamente deturpada das coisas. Quando Jesus perdoa, por exemplo, a mulher, entre aspas, adúltera, né? Era ela que ia ser apedrejada, não é assim? Jesus diz uma coisa que nunca, absolutamente não é seguida, mesmo até hoje. Quando Jesus diz, atire aquele que estiver sem pecado, vai contabilizar o número de mulheres que são vítimas de apedrejamento até hoje nos Estados Unidos também. Vai. Quantas mulheres continuam sendo mortas pelos seus maridos? Muito recentemente, um senhor de 78 anos, que achava que a mulher o estava traindo, a matou. E Jesus não impôs a ela sequer uma punição, só diz, vai e não peques mais. Hoje, em qualquer outra religião, não, eu tenho que pagar penitência, reza 10 Ave Maria, reza 10 Pai Nosso. Jesus nunca impôs isso. O grande problema é porque nós precisamos desses arquétipos, desses perfis, para estar definindo quem é o outro, quando está tudo errado. Na verdade, eu que tenho a obrigação de me definir, de me descobrir. Quando Jesus falava, na casa do meu pai existem várias moradas, a gente pensa que são várias instâncias, né? O nosso lar, e assim vai. Aqui em cima tem um outro lar, e etc. É uma bobagem das maiores. Muito sinceramente, me desculpa. Como é que você quer ir para um planeta, para um outro nível, se você mal sabe quem você é? E nós vivemos num nível de superficialidade que, meu Deus, dá dó. Se você hoje está doente, um pico de pressão, você precisa mostrar ao mundo que você está doente. Você bate uma selfie do hospital. Nem a sua própria dor você respeita. Poxa, eu vou sofrer calado, eu estou aqui com os meus. Por que o mundo precisa saber? A coisa mais ridícula que eu acho é principalmente em período de aniversário. Hoje eu estou fazendo aniversário, quero saber quem vai me dar os parabéns. Aí publica na rede social. Meu Deus, que tipo de valor você tem? Já perguntou para você mesmo, qual é o meu dom, qual é a minha responsabilidade enquanto ser humano? Ao invés de estar com um pires na mão, mendigando carinho, atenção, troco likes, troco curtidas. Que absurdo! Nós estamos deixando de lado o outro. Nós estamos deixando de lado o autoconhecimento, a busca mais necessária de aprimorar-se. Quando dizem, somos instrumentos divinos, e aí eu vou em busca de uma ideia maior, de que somos realmente instrumento divino, mas somos instrumentos que precisa cada um de nós, esses instrumentos precisam de afinação. Uma vez afinado, uma vez consciente de quem eu sou, eu posso cumprir o meu papel no mundo. Semana passada eu vi uma das frases mais simples, mas ao mesmo tempo uma das mais profundas que eu já pude ouvir, que dizia: o coração é seu, sofra, alegre-se, o coração é seu, mas o teu semblante é do mundo.
E o mundo não merece um semblante rígido, triste, de cara feia. Aqui foi lido: aceitar as suas provações com dignidade. Óbvio que nós vamos precisar de ajuda, mas só aos poucos que nos conhecem, ao nosso menor e mais íntimo ciclo, que nos ajuda a seguir em frente. Por que essa construção tão fútil de mitos, de heróis, de pessoas a qual devotamos responsabilidades que deveriam começar em nós? Hoje, de forma idiota, nós estamos brigando: o teu ladrão rouba menos do que o meu. O teu ladrão, mas o teu é mais ladrão, o teu roubou mais do que o meu. É absurdo. Nós devemos ter consciência de que o nosso mundo ético começa em nós, não é no outro, não é esperar do outro, é fazer a sua parte. Eu estou tão decepcionada com João de Deus. Era nisso que eu queria chegar. Um homem santo que fazia tantas coisas. Primeiro, as curas existiram, sabia? Ele tinha um dom. Dom de cura. Ele tinha o dom. Só que tão humano quanto nós, chegou um caminho que disse: neném, o negócio está bom demais. Tem televisão, tem menininha bonitinha, e eu vou pegar o caminho da esquerda. Está pagando e vai pagar, se assim o merecer, segundo a justiça, pelo que deve. Teve o dom nas suas mãos, o dom de agregar, o dom de transformar. E aí eu faço uma crítica com a Federação Espírita, que no primeiro momento devia ter agido, colocado uma nota, não ter esperado tanto para colocar uma nota. Envolveu o dinheiro? Desconfia. Envolveu certas atitudes de corte, para dizer: meu Deus, nós não precisamos mais, não precisamos sequer mais. Psicografia é uma coisa ainda de comprovar, a gente ainda está ligado ainda a fenômenos. Não é os fenômenos que nos prendem a uma instituição de espiritualidade, mas a ética praticada. A ética praticada. A carência de ética espiritual está tão grande, gente, que o Papa disse: meu Deus, 1000 vezes um ateu de bom coração do que um cristão que só carrega Jesus na ponta da língua. Nós estamos tão soberbos, tão soberbos. Como João de Deus, nós vemos aí tantos outros líderes religiosos que aproveitam da carência. Eu digo líder religioso, aquele que inventa de montar uma igreja, seja qual for a denominação, no bairro, e que acha que no grito conquista 10 a 20 fiéis e pega o seu trocado para fazer a feira. Ou seja, da fragilidade humana eu utilizo para satisfazer a minha diretriz. E por que existe esse processo do pires da fragilidade humana? Óbvio, uma doença, um câncer, quem não nos fragiliza? Quem é que não se fragiliza em uma situação? Eu com a mínima gripe já morrinho, como diz o Matuto. Mas a ideia é que nós possamos reforçar os nossos laços com o divino, com Deus, acima de qualquer coisa, com Deus. Não, mas um médium tal, mas fulano tem tantos livros escritos. Fulano é tão humano quanto você, meu querido. Para de valorizar a persona, vá em busca do trabalho ético deixado, do que tem a nos dizer o livro Chico. Veja, Chico serviu tanto, que ao final da vida disse: pelo menos eu tenho direito a uma coisa, não quero um órgão meu doado. Servi o que tinha que servir. Era o seu lado mais humano, o seu lado mais egoísta, necessariamente egoísta, de dizer: fiz a minha parte. É a ética, é a espiritualidade presente nos livros, ao qual eu não cobrei 1 centavo.
que está aí. Então, cabe a cada um de nós começar a olhar para si. Cabe a cada um de nós, no exercício mais prático do silêncio, de 15 minutos que seja, por uma noite, a refletir sobre os seus atos durante o dia. A entender que seus atos durante um dia, se feriu alguém, se ajudou alguém, se alguém acha que você é esperança viva em palavras e atitude, se acha que a sua esperança é utopia, que se ache, mas continue. Tentar ser correto acaba sendo uma atitude vergonhosa nesse país de meu Deus. Agora não, que nós nos transformamos num país moralista, né? Elevamos o patamar de moralismo quase ao divino. Isso é um outro erro absurdo. A gente não muda num piscar de olhos. Tanto é a prova que nós reencarnamos. Se nós reencarnamos, neném, bota tempo para frente para a gente se melhorar. Mas é tentar não fazer valer mais aquilo que o homem velho, que nós somos a cada dia, deixa para trás. A atitude de ódio, a atitude reativa. Eu, particularmente, sou uma pessoa muito reativa. E eu luto muito contra isso. Sabe aquele touro ruim que precisa de uma cangalha pesada para fazer o trabalho? Não é falso moralismo, não. Eu tenho consciência disso. Então, às vezes, mesmo com sono, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, para entender que eu tenho que servir. Eu sou muito mais útil quando eu sirvo. Eu sou muito mais útil quando eu tenho ciência da minha responsabilidade para com o outro. E alguém chega, Ribamildo, você, enquanto jornalista, você trabalha com a verdade. Pense numa palavra que eu não gosto, chamado a verdade. Sabe por quê? Porque a verdade me dá algo que eu talvez não mereça. Eu sempre digo, Deus, talvez na sua infinita bondade, tinha um belíssimo cristal, lindo, lindo, lindo. Ele disse, essa é a verdade. Ele pegou uma pedra, jogou, ficou em frangalhos, disse, cada um pegue a sua verdade e siga. E a minha verdade incompleta, talvez encontre em você algo que me complemente. E talvez em mim você encontre algo que te complemente. E aí a gente vai fechando esse grande ciclo, essa grande corrente, irmanados. Então eu não devoto, muito sinceramente não devoto a ninguém a ideia, você tem a verdade e eu, pobre aprendiz, não tenho. Eu tenho que ter ciência de quem eu sou. Eu tenho que ter ciência de que eu tenho responsabilidade nesse mundo. Eu chego isso a um grau de quase neurose. Por exemplo, eu não sei matar insetos. Minha esposa me chama de líder do Greenpeace. Barata, por exemplo, bota um saco e joga no meio da rua. Você é louco, você é maluco. Um homem que não sabe matar uma barata. Uma bicha feia dessa, assim, minha filha, eu estou ficando horrível, se alguém for beleza, daqui a pouco eu corro risco. Mas é verdade. Eu sempre acho que o divino, ele está presente em toda e qualquer criação. Toda e qualquer criação. Nós precisamos entender o divino nas mais complexas criações. Não existe defeito. Não existe defeito. O defeito está no olhar de quem não compreende o divino, de quem não consegue perceber o divino. E aí a gente precisa ter humildade para entender isso. Uma vez um dos maiores locutores da Rádio Tupi viu que a sua audiência estava baixando. E como é que se sentia que a sua audiência estava baixando? É quando já não existia mais patrocinador para o seu programa. Alguém chega e diz que é melhor o senhor fazer uma promoção aí, porque os patrocinadores estão indo embora.
E eu sei basicamente que é isso. O senhor se acha demais, o senhor se acha a última Coca-Cola da geladeira, e o senhor está perdendo a audiência. E ele lança a seguinte promoção: não perca, durante esse mês eu vou lançar a seguinte promoção: mande cartas para mim, que eu quero mostrar que eu tenho uma audiência. E a cidade do estado de São Paulo que mandar mais cartas para este aqui, eu vou passar um final de semana na sua cidade, fazendo o programa da sua cidade. O maior número de cartas me levará a esta cidade. Ele achava que realmente tinha grande audiência. No dia, para anunciar qual é a cidade vencedora, ele já começa o texto da seguinte forma: pedimos desculpas aos nossos ouvintes, mas eu irei para o segundo lugar aqui escolhido. E a cidade foi Caxambu. O segundo lugar será Caxambu, e em Caxambu irei passar um final de semana e transmitir o meu programa. Aí um ouvinte liga e diz: por que o senhor não foi para o primeiro lugar? Eu disse que realmente é porque eu não tinha tanta audiência, o pessoal estava mandando para outro canto, então foi melhor esquecer. Está vendo o que é ego? Então, é essencialmente primoroso pensar de que o nosso suficiente ainda não basta. Se Deus nos dá cada dia comece com duas questões. Primeiro, o que eu tenho que fazer hoje? Um homem ou uma mulher que não sabe o que vai fazer durante o seu amanhecer, é melhor repensar, porque aí... Não, mas eu sou aposentado. Desculpa, eu estou falando sobre atividades. A mesma aposentado, hoje eu vou visitar fulano, hoje eu vou preparar o meu jardim. Tenha sempre algo na sua mente. Mente vazia, a gente já sabe, que é a oficina do capeta. A segunda, agradeça a Deus, porque é dado a você mais uma chance de reescrever a sua história. E não existe tempero melhor e maior para a sua história do que o exercício do aprendizado. Não se aprende apenas em livros, se aprende silenciando, ouvindo mais, percebendo mais, sendo menos virtual e mais presencial. Se aprende mais, talvez orando menos e agindo mais. Eu tenho geralmente um pacto com Deus, porque eu trabalho muito com palavras. Eu digo: Senhor, mais uma oração vai ser mais um conjunto de palavras que eu estou mandando para alguém. Deixa eu te representar em atitudes, deixa você se fazer presente na ponta dos dedos. Eu sempre lembro do ateu que leva Jesus no coração. O mundo, ele só começa a mudar quando nós mudamos. O mundo só começa a nutrir esperança quando nós nos alimentamos dela. E isso faz uma diferença absurda. Kardec, quando questionado se ele seria o novo Papa de uma nova doutrina, ele disse: não, pelo contrário, eu entrei nessa para acabar com isso e acabei me surpreendendo. Eu queria desmistificar, mostrar o quanto de mentira existia. E o seu questionador disse: e ficou surpreso com os fenômenos? Jamais, não eram os fenômenos que me atingiam, mas a força moral, a força ética, a nova visão que eu tenho sobre o divino, e perceber que são pessoas ou seres humanos, tanto quanto nós, que estão ligados por essa crença no bem, essa crença no mundo melhor. Desta forma, eis aqui a minha maior solicitação: varram do coração de vocês os mitos. Deixa apenas um referencial importantíssimo: Jesus. Para nós, o referencial mais assimilável. E Jesus, em toda a sua completude, pôde mostrar o que é ser humano. Foi gaiato quando quis ser.
subiu num burrinho e dizia: ah, vocês querem um imperador aqui, estão chegando, ô imperador. Porque ele sabia que os valores dele não eram desse mundo, não eram deste mundo. Teve estresse. Quem não se estressa hoje em dia? Jesus não se estressou. Desceu o sarrafo nos mercadores do templo. Deixem aqui que a casa do meu pai não é lugar de venda e troca. É curioso, né? Ele deu umas 2 safanadas, mas não adiantou muita coisa não. Veio Lutero, tentou fazer a mesma coisa, mas hoje os mesmos ditos seguidores de Lutero estão fazendo lá, vendendo Jesus a milagre e a retalho. Mas Jesus é esse referencial. E se querem fazer um favor a Jesus, desmistifiquem. Entendam que para um espírito do galhardão de Jesus, tornar carne foi sacrifício, não porque iria morrer crucificado, mas foi sacrifício porque ele ia viver biologicamente como nós, tendo que recorrer à oração, tendo que recorrer à meditação, para que não cedesse às tentações. Aliás, não foi o espírito, entre aspas, das trevas que foi tentá-lo no deserto? Se Jesus fosse tão intocável assim, disse: ah, vou perder meu tempo. Porque Jesus, em condição humana, sofreu o que nós sofremos diariamente. Mas a ideia de vencer o mundo é vencer a si mesmo, ao seu próprio ego, às suas próprias tendências, às suas próprias definições do que é felicidade, do que não é, do que é egoísmo, do que não é, do que é errado, do que não é, do que é bom, do que não é. Mas são as suas definições. Somos um mundo em aprimoramento. O meu, o seu, o nosso mundo em aprimoramento. Que cada vez mais existam menos discursos. Que cada vez menos eu possa discursar. Para que os meus atos possam sim falar por mim. Porque só existe uma forma de morrer: é ser esquecido, é não ser lembrado. Mas existe uma forma também de ser eternizado: é pelas atitudes, é pelos gestos, é pelo engrandecimento. De todo o coração, desejo que esta semana seja uma semana de recomeço, de vida nova, de reavaliação, de nova caminhada, entendendo que você é o autor da sua história e que você pode aprimorá-la a partir do momento em que você sabe que existe um mundo a ser descoberto. Boa noite a todos, obrigado. Agradecemos ao irmão Ribamildo a sua palestra. Temos certeza que todos aproveitaram as suas reflexões. E vamos encerrar a primeira parte do nosso trabalho. Pai, de misericórdia infinita e eterna, profundamente agradecido pelo desempenho da nossa tarefa até este instante e confiante que tua presença será presente na segunda parte do nosso trabalho, para que desempenhemos o melhor que tínhamos dentro do nosso coração, em forma de amar e servir. Agradecido por tudo, Senhor, em teu nome sacrosanto. Em nome de Jesus, teu Filho amado e o pastor maior das nossas esperanças e das falanges amorosas de São Francisco de Assis e Cara, nós declaramos encerrada a primeira parte do nosso trabalho, convocando os irmãos trabalhadores para ir para o Salão Cara de Assis, desempenhar nossa tarefa, que é muito gratificante. Irmão Josias é aqui perto, já vem, irmão Adigley.
Oi. Deixa longe assim, né? Tá bom. Tá, pra não ficar muito alto. Ave Maria, gracia plena, Maria, gracia plena, Maria, gracia plena, Ave, Ave Dominus, Dominus tecum, benedictus tui mulieribus, e benedictus fructus ventris, ventris tui, Iesus. Ave Maria. Uma noite eu tive um sonho, sonhei que andava na praia e através do céu passavam cenas da minha vida.
cada cena que passava, percebi que na areia 2 pares de pegadas eram deixados. Um era meu, o outro do Senhor. Um era meu, o outro do Senhor. Mais uma cena me entristeceu. Em algumas horas da minha vida só havia um par de pegadas e aconteceu nos momentos difíceis da minha vida. Eu que tanto confiei no meu Senhor, me senti abandonado e perguntei: Senhor, por que me abandonaste nas horas que eu mais precisava? E o Senhor me respondeu: Filho meu, eu te amo, jamais te deixaria nas horas da tua prova, do teu sofrimento. Quando na areia viste só um par de pegadas, foi aí que eu te carreguei. Filho meu, eu te amo, jamais te deixaria nas horas da tua prova, do teu sofrimento. Quando na areia viste só um par de pegadas, foi aí que eu te carreguei.